Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um resumo semanal do mercado. Meu nome é César Cristiano Belmar, sou analista CNPI. Estou aqui todos os sábados para fazer uma análise de qual foi o comportamento gráfico dos principais ativos que compõem aqui o nosso Ibov e também de analisar o nosso índice, tá? Então vamos ver o que a gente teve nessa semana para o nosso Ibov. Olhando aqui primeiro para o gráfico diário, vamos só trazer ele aqui um pouco mais perto para a gente enxergar o que a gente teve o Ibov fazendo, né? O Ibov, ele continuou aqui dentro dessa região de preços que ele vem trabalhando, ó, já há alguns dias, né? Olhando aqui para o semanal, ó. Ele vem trabalhando dentro de uma região de preço e ontem a gente teve ele saiu um pouco fora dessa região, tá? Mas ainda acabou fechando dentro da região que ele vem trabalhando nos últimos dias, tá? Então, ele acabou conseguindo fechar aqui dentro, tá? Então, se a gente vê, se eu tirar, vou até tirar aqui para vocês verem essa região que eu coloquei. Se a gente olhar aqui, o que a gente tem para o nosso Ibov? Ele não perdeu, acabou fechando dentro desse nível de preço aqui ainda, tá? Ele não fechou abaixo. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, se ele tivesse fechado abaixo aqui desse nível de preço, que foi lá da semana anterior, aí sim a gente poderia dizer que ele tenha fechado fora dessa área, que ele esteja buscando valores mais baixos, mas por enquanto ele vem respeitando essa região de preço aqui, tá bom? Vamos ver aqui o gráfico semanal, que é o que interessa mais para a gente, né? A gente está aqui para fazer um resumo semanal de qual foi o comportamento dos ativos. O que a gente tem aqui na região semanal? Ó, eu já deixei aquela marcação de propósito, que é para a gente ver que, comparado com a semana passada, ó, esse aqui é o gráfico da semana passada, tá? Então, ó, ele respeitou, ele acabou fechando dentro ainda dessa região. Se ele tivesse fechado aqui fora, teria uma indicação mais clara para a gente de que ele vai buscar níveis mais baixos de preço, tá? Mas ele ainda acabou fechando aqui dentro dessa região. Então, a gente tem o nosso Ibov praticamente estável em relação à semana passada. Não saiu ele mantém ainda aqui, ainda está dentro dessa região de preço aqui, tá? Então, é isso que a gente tem para o nosso índice. Ele continua respeitando essa região de preços aqui. Agora, uma vez que na próxima semana, lembrando que aqui a gente está falando do gráfico semanal, tá? A gente precisa que a semana termine, só no próximo sábado que a gente vai, de fato, saber se ele fechar abaixo, se ele fizer um candle, digamos, mais ou menos assim, aí a gente vai ter, de fato, um movimento de correção maior, né? É claro que a gente olha aqui para esse gráfico, vou tirar essas marcações anteriores aqui que a gente fez, só para a gente analisar. Inclusive, vou tirar aqui as que eu acabei de fazer também, tá? Se a gente olhar aqui, ele vem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas já de queda aqui no nosso índice, tá? Mas ele ainda ele está se segurando aqui nessa região de preço. Uma vez se ele perde essa região de preço aqui, e lembrando, é uma região de preço, tá bom? Ele ainda vem se segurando aqui, ó, essa região de preços, tá? Continua por aqui ainda. Uma vez que ele de fato perder essa região, ele tem espaço para vir buscar a próxima região, que é essa aqui de baixo, 264 mil pontos. É isso que a gente tem para o nosso índice, mas de fato, primeiro ele precisa perder, tá? Ele precisa fazer fechamento abaixo aqui desse nível de preço. Ele ainda está se segurando aqui, tá? Fechamento na próxima semana, algo nesse sentido, aí sinaliza para a gente mais claramente que ele venha buscar esse próximo nível de preço aqui, no caso de 163 mil pontos. Lembrando que a gente tem aqui para o nosso índice tendência primária e secundária ainda de alta, tá? Que é a média de 50 período, a média de 200 está mais abaixo ainda, aqui, ó, a média de 200, tendência primária, tendência secundária de alta. Apenas a tendência terciária aqui no semanal, que ela está começando a virar aqui para baixo, tá? Mas ainda não tem mais aquele movimento de alta, aquela tendência de alta que ele tinha, né? Mas ele agora começa a pensar que se ele não tem uma tendência, ele pode estar lateralizando aqui nessa região de preço. Ele precisa perder esse suporte aqui para, de fato, mostrar que ele vai buscar valores mais baixos. Bom, lembrando que a gente teve, eu quero voltar aqui para o gráfico diário para vocês verem, o que a gente teve ontem, né, no pregão de ontem. A gente teve aqui, nós tivemos um volume bem grande, né, um volume de negociação bem grande aqui, no dia de ontem. Por que isso aconteceu? Olha, um dos possíveis motivos, né, que me leva a crer que é a divulgação de que Estados Unidos passa a classificar agora Comando Vermelho e PCC como grupo terrorista. Então, isso geralmente, esse tipo de informação acaba causando pânico nos investidores, enfim. E aí,
notícias como essa fazem isso aqui acontecer, tá? Possível um grande volume vendedor, ó. Olha só o volume de negociações no nosso Ibov. Aí, lembrando que o Ibov é uma média ponderada de ativos, né, que compõem o índice. Petrobras e Vale são os ativos que têm maior peso no índice. Então, quando você tem uma notícia igual essa, notícias como essa, né, essa classificação aí, como grupo terrorista, cara, lembrando também que nós temos um cenário de guerra ainda incerto, que não se resolveu, e tem também toda essa questão fiscal aqui no Brasil, né? Mas uma notícia como essa é um ingrediente a mais que faz com que haja um volume tão grande assim, de negociações. Aí você pode ver pelos dois lados, é pânico, você também vai seguir manada. A gente sempre, quando vai estudar sobre investimentos, uma das coisas que a gente aprende é que a gente não pode seguir movimento de manada. Isso é um viés muito forte. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Isso pode significar, pensando sobre um outro lado, né, da moeda, que é uma oportunidade para ativos de qualidade você comprá-los a melhores preços, tá? Então, lembre-se disso também. Então, talvez esse volume que muito provavelmente é explicado por esse motivo, para a divulgação dessa notícia no dia de ontem, tá? Bom, já vimos aqui o nosso Ibov. Por que eu estou mostrando Ibov, né? Porque a gente vem aqui e olha, eu não vou operar o índice, tá? Mas você pode operar a BOVA11, que é o ETF do nosso próprio índice. Então, você vê aqui um movimento muito parecido também, aqui no BOVA11, tá? Eu vou tirar também todas essas marcações que tem aqui, ó, e a gente vê que ele praticamente ficou estável, né? Andando aqui dentro dessa lateralização aqui. Mas, claro, né? É um ETF do nosso índice, então tem que ter um comportamento muito parecido também. Vamos ver aqui como que está ele no gráfico semanal. O que a gente tem para a BOVA no semanal? A mesma coisa. Mudou muito. Ele também continuou, fechou dentro, ó, ele não perdeu esse nível de preço aqui, tá? Não perdeu esse nível de preço, que poderia indicar para a gente que ele viria buscar aqui os R$ 161, né? Que seria a próxima região de preço aqui para ele, tá? Lembrando que não é um valor específico, é uma região de preço que ele vem buscar aqui. De fato, se ele perde essa região aqui, ele pode vir buscar a próxima, que é os R$ 161, tá? Mas a gente ainda não tem uma sinalização clara de que isso vai acontecer. Ele precisa fazer um candle aqui, pensando no semanal, né, abaixo dessa região, e isso a gente só vai saber na próxima semana, para de fato nos sinalizar mais claramente que ele vem buscar aqui a região dos R$ 161. Enquanto isso não acontecer, a gente não tem essa sinalização mais clara, tá? Estou dizendo isso porque às vezes você está pensando em montar alguma operação em BOVA, algo assim, então é importante que você tenha esse cuidado, tá? Essa atenção aí. Veja qual é o tempo gráfico que você vai operar. Você pode olhar isso aqui também nos 60 minutos, por exemplo. E aí, o que a gente enxerga aqui nos 60 minutos? Olha, ainda que nos 60 minutos, a gente vê ele respeitando essa região de preço. Olha, veja que ele não perdeu essa região de preço aqui, tá? Ainda está aqui, ele está aqui ainda, tá? Ele falou assim, não, mas perdeu sim, fechou um pouquinho abaixo, mas isso é pouca coisa, né? Lembrando que é uma região, por isso a gente fala que é uma região, não é um valor específico. Pode enxergar isso aqui, ó, como uma região de preço. Então, ele vem trabalhando dentro dessa região ainda. Agora, de fato, ao perder essa região, ele virá buscar a próxima, né? Que é mais lá para baixo. Deixa eu tirar essa marcação aqui. Aí ele vem, de fato, buscar a próxima região de preço, que vai estar aqui no 161, tá? Mas ele ainda não perdeu essa região de preço. Ele está trabalhando dentro dos limites dela ainda, tá bom? Isso é importante antes de você tomar alguma decisão aí, principalmente as decisões de curto prazo. Importante você ter isso em mente. Ele ainda continua dentro de uma região, ele vem se sustentando aqui, tá? Vimos BOVA, vamos ver Petrobras. Petrobras está aqui, vamos lá, primeiro olhando aqui no gráfico diário que a gente tem para Petrobras. Petrobras ela vinha, né? Deixa eu apagar um pouco agora aqui dessas, isso aqui já para um outro ativo. A gente tem aqui Petrobras trabalhando aqui. O que nós vimos? Petrobras uma clara tendência de alta, tem tendência primária de alta e vinha trabalhando dentro de uma região, de uma congestão de topo, né? Atingiu o topo histórico, aqui próximo da casa dos R$ 50, e a partir dessa semana, quando teve, lembrando que na segunda-feira, né, a gente teve lá nos Estados Unidos foi feriado, mas enfim, Petrobras já saiu dessa região, né? Deixou esse candle aqui, na terça-feira também um candle muito parecido, então, candles de indecisão, e aí depois, nos últimos 3 pregões, ela continuou trabalhando abaixo dessa região aqui, ó. Tá? A gente tem esses 3 candles aqui, de fato, confirmando que o ativo continua trabalhando abaixo dessas regiões, tá? Dessa região que ela vinha trabalhando, ela saiu dessa congestão que ela tinha, ó, aqui,
essa congestão de topo, e agora está fechando abaixo. O que a gente tem? A gente pode vir analisar, vamos olhar agora o semanal, isso fica mais claro aqui para a gente. Ó. O que a gente tem aqui? Aqui era a região onde Petrobras ficou trabalhando, né? Durante todo esse tempo ali. Claríssima tendência de alta, né? Olha, se a gente afasta o gráfico aqui, vamos só puxar aqui para a gente ver melhor, ó. Tendência primária, secundária e terciária. No semanal, as três tendências são de alta ainda, tá? Para a Petrobras, ela não perdeu isso. Aí vamos só analisar agora um pouco mais de refino, vamos fazer um pouco mais de refino aqui na nossa análise, tá? O objetivo aqui é ajudar vocês, talvez estão querendo pensar em alguma operação aqui em Petrobras. Então, o que a gente tem? Pontos importantes para observarmos aqui em Petrobras. A gente tem aqui um gap, tá? Aqui nós temos um gap. E aqui nós temos um outro gap. Esses gaps aqui, eles vão atuar, eu vou até tirar essa marcação aqui que eu tenho, eles vão atuar como suporte em eventuais correções aqui de Petrobras, tá? Então, o que a gente tem agora aqui, para a gente analisar? Vamos ver, ó. Nessa região de preço que a gente vai ter um suporte para ela, ó, já está chegando, né? Chegando aqui. E também a gente tem aqui como um forte suporte para ela, que é a média de 20 períodos, ó. Ela está trabalhando aqui em cima da média de 20 períodos. Ela pode estar se segurando, inclusive, na média de 20 períodos. Para você pensar em alguma operação, porque quando o ativo está nesse movimento, você não tem clareza para onde que ele vai. Pode acontecer tanto isso aqui, retomar para cima, ou pode, de fato, romper esse suporte, né, da média de 20 aqui, e na próxima aqueles R$ 41, e continuar numa queda. E aí ela tem um outro gap aqui que vai atuar como suporte para ela também, que pode segurar o preço, tá? Agora, se de fato ela perder esses dois suportes, aí ela vem buscar um suporte mais aqui embaixo, próximo dos R$ 30, tá? É o que a gente tem aqui para a Petrobras. Antes disso, ela pode ainda vir buscar esse outro suporte aqui, ó, de R$ 35, nessa região de preço, tá? Então, ela vai ter aqui esse suporte dos 41 onde ela está, depois tem um suporte aqui no 38, que é o outro gap que ela precisa fechar, depois vem nesse suporte aqui dos 35, para daí vir buscar o suporte ali dos R$ 30, que seria um suporte mais resistente, digamos assim, né? Porque ela já vem há algum tempo. Olha só esse suporte. De quando que ela vem trabalhando aqui dentro desse, ó, olha só, é uma região de preço que vai ser um suporte forte para a Petrobras romper aqui. Ela trabalhou bastante tempo aqui nessa região de preço, ó. Se a gente analisando agora aqui, a gente vê que ela trabalhou um bom tempo nessa região de preço. Isso aqui vai atuar como suporte para ela, tá? Mas para isso acontecer aqui, não é tão rápido, né? Da noite para o dia, do dia para o outro que vai acontecer, né, gente? Mas, enfim, são os suportes que a gente tem e a gente fazendo essa análise aqui no gráfico semanal, tá? É importante a gente enxergar essas coisas. Ela tem a média de 20 aqui, vou voltar para o diário, tá? Para a gente analisar aqui. Ela tem a média de 20, que vai servir como uma resistência para ela, aqui, lá no semanal. Aqui no diário ela já até está abaixo da média de 20, né? Teve o cruzamento de médias aqui, que era uma possibilidade de quem que gosta de operar cruzamento de média. Aqui teve o cruzamento da média de 20 com a média de 50, então que seria um momento para você operar, ou você, quem gosta de operar vendido, né, na ação, um ativo que eu não recomendo fazer, principalmente diante de um cenário de conflito que nós temos, que a qualquer momento uma fala do presidente dos Estados Unidos, principalmente, pode mudar tudo e fazer que o Petrobras volte aqui para o seu topo histórico, né? Isso não é de se duvidar enquanto a gente tiver esse conflito. Mas, enfim, o cruzamento aqui das médias de 50 com a média de 20 deu uma indicação, aqui nesse ponto, uma indicação de que você poderia começar a operar. Então, o mais correto aqui é você operar via opções. Não é que é o mais correto, o mais seguro, né? Você operar via opções, porque aí você já conhece qual é o prejuízo máximo que você pode ter numa operação. Mas aqui foi dado o sinal, ó, quem gosta de operar cruzamento de média, cruzamento das médias aqui de 20 para de 50, sinalizou que o ativo iria fazer um movimento corretivo, ao menos no curto prazo, e é o que vem acontecendo aqui com o Petrobras, tá? Agora, isso aqui olhando para o gráfico diário, né? Se você vem e olha para o gráfico semanal, vou voltar nele de novo, você vê que Petrobras está exatamente sobre a média de 20 períodos aqui, tá? Ela está aqui, tem esse suporte, que é um gap que ela precisa fechar, tá? O fechamento desse gap aqui, ela pode vir aqui para casa dos R$ 38 ali, por aí, ela precisa fechar esse para daí sim buscar aqui dos R$ 35, tá? Então, esses são os suportes que a gente tem aí para a Petrobras. Aí depende muito do tempo gráfico que você vai operar. Se você não está conseguindo enxergar pelo diário alguma coisa, que sempre o gráfico diário é mais difícil, mesmo você enxergar o movimento, afasta um pouquinho, vem para o semanal, que aí você consegue enxergar com facilidade maior possíveis
movimentos que o ativo está fazendo, tá? E aí você vai analisar aqui suportes, resistências, enfim, gaps, tudo isso aí pode atuar como suporte ou como resistência para o ativo. Então, essa análise é muito importante antes de você sair montando as operações. Vamos ver Vale também. Esse outro ativo, como se comportou o Vale. Vamos olhar primeiro no diário, né? Foi o fechamento dela na sexta-feira. Aí, aqui tem várias coisas que eu estava vendo, mas enfim, vamos apagar aqui esses rabiscos, esses estudos. A gente viu o que a gente tem aqui para Vale. Vale também que praticamente não vem fazendo nada, né? Vem lateralizando aqui, numa região de preço. Ó. O que a gente tem para Vale? Isso, né? A gente pode enxergar isso aqui como sendo uma grande lateralização que ela tem, e nos últimos dias, ela vem trabalhando aqui, ó, nessa região de preço aqui, e não saiu daqui, tá? Se a gente vem agora, vamos olhar isso aqui no semanal. O que a gente consegue enxergar no semanal aqui para Vale? Ó, ela vem se segurando, vem trabalhando exatamente aqui, ó, em cima da média de 20 períodos. Ó. Vem se segurando aqui na média de 20. Tá? Então, o que ela tem? E como ela ainda está se segurando na média de 20, a gente não tem nenhuma clareza do que pode acontecer com o Vale a partir de agora. Porque ela pode fazer duas coisas. Ela pode se segurar na média de 20 e daí buscar esse movimento aqui para cima, né? Buscar ali os R$ 90, que é seu topo histórico. Ou ela pode também furar esse suporte aqui, média de 20 está atuando como suporte para ela, e vir fazer uma correção um pouco maior, né? Até, inclusive, chegar aqui, por que não, uma vez que ela supera ali, que ela rompe, né, com a média de 20, ela vai ter a média de 50 aqui um próximo suporte para ela, na casa dos R$ 68. Então, no gráfico semanal é o que a gente tem para Vale, tá? A gente vê isso aqui. Aí, o que para uma sinalização mais clara de que Vale vai, de fato, retomar para alta? Deixa eu apagar essa marcação aqui e vou mostrar para vocês, ó. Para a gente ter um pouco mais de clareza de fato que Vale vai fazer esse movimento para cima, a gente precisa que Vale supere esse nível aqui, ó, tá? Exatamente aqui, ó. A superação dessa máxima aqui, da máxima desse candle aqui, esse candle vermelho, ó, a superação dessa máxima aqui indica para a gente com maior clareza que Vale vai fazer esse movimento aqui para cima, tá? Tô olhando aqui no semanal, mas se a gente vai para o diário, a gente vai ver a mesma coisa, tá? A gente só está vendo um tempo diferente aqui. Ó, deixa eu aproximar um pouquinho mais. Só que já a gente pode olhar aqui no diário que esse nível de superação para indicar uma alta maior para ela já pode ser inclusive esse nível de preço aqui, tá? O rompimento desse nível de preço. Mas o que a gente tem, esse aqui seria um trade mais conservador, digamos, né? Eu vou voltar de novo no semanal. Ele está bem claro para a gente, ó. É a superação desse candle aqui que vai indicar que Vale vai buscar movimentos mais para cima, voltando aqui para os R$ 90. Se a gente vai no diário, ó, é aquele candle lá, tá? E não esse candle aqui, que é um trade um pouco mais arriscado. Depende muito do perfil de quem vai montar a operação, né? Tem pessoas que consideram o rompimento desse candle como uma entrada já, pensando aqui que ela vem buscar a região dos R$ 90. Agora, você ser mais conservador um pouquinho, você aguarda o rompimento desse candle aqui, que é aquele candle lá do semanal, tá? Aí vai muito do seu perfil de trade que você busca, mas são esses os suportes que a gente tem ali para Vale, tá? Aqui no diário e no semanal. Mas olhando nos dois, a gente vê que Vale continua trabalhando dentro de uma região de preço, tá? E ela não saiu dessa região ainda, ela vem lateralizando aqui. Principalmente quando a gente olha para o gráfico diário. Ela vem lateralizando nessa região de preço. Como a gente não tem uma definição clara do que Vale quer, a melhor coisa a fazer é não fazer nada. Agora, você pode se aproveitar desses movimentos que você está vendo aqui, talvez pensar em alguma operação com opções de ações. Você pode montar essa operação acreditando que Vale vai fazer um rompimento aqui para cima, né, que vai tomar um movimento para cima, mais direcional para cima, ou que ela pode, talvez, perder esse suporte que ela tem aqui da média de 20 e vir até esse nível de preço aqui, digamos, né? Ó, mais ou menos aqui na casa dos R$ 78. E você pode também se aproveitar dessa lateralização que ela vai fazendo e montar uma operação nesse sentido. Então, você tem essas três possibilidades para você trabalhar via opções de ações em Vale, tá? Então, as opções nos dão essa oportunidade. Mas olhando o Vale, aqui a gente vê que ela vem trabalhando dentro dessa região de preço aqui, tá? Topo aqui, né? Uma congestão
uma lateralização de topo, né? A gente pode considerar que isso aqui já é uma congestão também, né? Nós tivemos aqui, ó, tivemos um toque aqui, toque aqui, toque aqui, em cima, ó. Se bem que não chegou lá em cima, né? Então, tá mais para uma lateralização do que para uma congestão de topo. Mas, enfim, Vale vem respeitando bem essa região. Então, fica sempre aquela dica. Se você não está enxergando bem no diário, vai para o semanal, se afasta o gráfico, ó, e aí você vê que você consegue enxergar os movimentos melhores. E também você pode vir aqui para os 60 minutos e olhar pensando numa operação de curto prazo, a gente acaba vendo o mesmo movimento, mas aí você vê que ela ainda assim, aqui nos 60 minutos, que ela vem trabalhando dentro dessa região de preço, tá? E aqui nos 60 minutos, ela tem, inclusive, a média de 200 atuando como suporte para ela. Ó, ela vem se segurando aqui na média de 200 períodos, 60 minutos. Então, se ela perde essa média, aí a gente pode acreditar no movimento direcional aqui para baixo, tá bom? Então, é a importância de você ficar alternando os tempos gráficos antes de você montar a sua operação, principalmente operações de curto prazo. Agora, claro, se você quer ser sócio da empresa, não está num preço ruim, porque você não vai comprar tudo de uma vez, você não vai fazer um único investimento, você vai comprar hoje, você pode comprar na próxima semana, no próximo mês, então ao longo do tempo você vai comprando em diferentes preços. Isso faz com que você tenha um preço médio interessante, tá? No ativo. Você vai aproveitar todos os momentos, porque às vezes a pessoa fala, puxa, vou aportar agora que o ativo está numa região de topo histórico. A pior coisa a fazer não é você comprar num preço, digamos, alto, é você não comprar. Precisa sempre ir comprando para você ir acumulando ações daquele ativo. Isso se você tem intenção, de fato, de ser sócio da empresa, né? Agora, se você quer só fazer um trade de curto prazo, aí você precisa ficar atento. É muito mais seguro você operar via opções de ações. Tanto se você quiser aprender a operar via opções de ações, te convido a conhecer o Setup da Renda, um grupo de alertas que eu tenho, de operações com opções. O link para você entrar no Setup da Renda está na descrição desse vídeo, tá? Será muito bem-vindo. Pessoal, são esses os ativos que eu vou analisar aqui no semanal. Às vezes algumas pessoas me perguntam, César, mas por que somente esses ativos? Você fala de IBOV, fala de BOVA também, que é o ETF, Vale e Petrobras. Esses são os ativos, tanto Vale e Petrobras, são os ativos que têm maior peso no nosso índice. Então, se você quer fazer uma operação de curto prazo, principalmente operações com opções, você precisa de ativos que têm uma liquidez maior. E esses são os ativos que têm liquidez maior. Então, eu acabo falando um pouco mais deles, com mais detalhes aqui no resumo semanal, que é para você já ir analisando, pensando em possibilidade de operações que você pode vir a montar na próxima semana, tá? Até porque, como é um resumo, aqui a gente não vai ficar abordando todos os ativos. Para isso, eu tenho uma live diária, que eu faço todos os dias, chama-se Candle do Fechamento. Se você quiser conhecer, só você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Gente, era isso que eu tinha para hoje, esse resumo dessa semana. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse conteúdo agregue na vida de vocês e compartilhem também com outras pessoas que vocês julgam que gostariam de receber conteúdos como esse, tá bom? Nos vemos aqui na próxima semana. Muito obrigado pela presença de vocês. Um abraço.